No vídeo de hoje temos a espetacular arte de Rick Leonard, que eu selecionei em 3 histórias. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos entregou grandes clássicos que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem caras como eu produzir conteúdo para vocês. É isso aí. Galera, sempre agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando, dando like, recomendando o canal naquele grupo de amigos do WhatsApp que curte quadrinho. Isso é sempre importante. Para você que está caindo pela primeira vez aqui de paraquedas ou que teve uma recomendação, caso goste de conteúdo, dê o like, porque o like, principalmente, ele ajuda o YouTube a recomendar o canal. Então é uma grande força que você vai estar me dando like, se inscrevendo, compartilhando. Tamo junto? É isso aí. Bom, galera, é o seguinte. Hoje eu vou abordar a arte de um desenhista. E eu tenho uma história curiosa com esse desenhista, né? Porque quando eu era menino, né, quando eu era guri no caso, eu tinha meus 12, 13 anos, o primeiro contato que eu tive com a arte dele, a princípio eu não curti, entendeu? Eu não gostei no caso, né? Eu achei um desenho, de repente, por eu estar acostumado com John Byrne, com John Buscema, com Sal Buscema, né? Entre tantos desenhistas no caso, né? O primeiro contato que eu tive com a arte dele não me desceu bem. Eu falei, putz, não gostei muito desse desenhista no caso, né? Mas aí para você ver, conforme vai passando os anos, a sua visão muda, o seu gosto muda, no caso, né? E você, como a gente desenha, você começa a enxergar o trabalho do artista, né? De determinados artistas, mas desse principalmente, você começa a enxergar de uma outra forma. E aí você enxerga a qualidade, o dinamismo, o talento que esse cara tem. Eu estou falando do Rick Leonard. Cara, como eu sou fã do Rick Leonard, como eu sou fã, como ele nos entregou trabalhos memoráveis, né? Então, assim, galera, depois de um tempo, assim, já faz tempo já no caso, né? Tô com 48, né? Então, assim, quando eu tinha lá meus 25 anos, eu comecei a enxergar a arte do Rick Leonard de uma outra forma. Eu falei, pô, peraí, esse desenho tem um dinamismo. Esse desenho, ele tem uma personalidade. Esse desenho, assim, porque assim, é difícil você encontrar um desenhista que você pegue, você olha o desenho do cara e fala, não, quem desenhou foi fulano, quem desenhou foi Beltrano. Poucos desenhistas conseguem dar característica no seu desenho, né? Então, assim, a minha opinião sobre o Rick Leonard ele é um desenhista de um gabarito incrível, né? Uma curiosidade sobre ele é que ele ajudou na elaboração do uniforme negro do Homem-Aranha. Ele foi um dos criadores do uniforme negro do Homem-Aranha. Porém, a única diferença é que o uniforme negro, né, era um uniforme negro, porém com um símbolo vermelho e não branco, né? Essa foi a única diferença. Eu vou compartilhar com vocês. Segura aí. Vocês entenderam? Né? Então, assim, o Rick Leonard tem desempenha um papel muito importante no personagem Homem-Aranha, né? Eu acho que por isso também, acredito eu, né, posso estar enganado, me corrige se eu estiver errado nos comentários, né, que de repente ele foi chamado para criar o Homem-Aranha 2099. Galera, o design do uniforme do Homem-Aranha 2099 é fantástico, vamos conver, é fantástico. Que design diferenciado.
Ele se baseou naquela festa dos mortos lá do México, né? Que tem aquela comemoração dos mortos, no caso, né? Então, assim, com base nisso, ele criou o uniforme do Homem-Aranha 2099, que, na minha opinião, foi uma tentativa muito bacana da Marvel de inovar na época, no caso, né? Mas o que eu acho que a Marvel, né? A Marvel, ela errou, né? No seguinte, quando ela criou a versão do Homem-Aranha, o principal herói, quando ela criou a versão do Homem-Aranha 2099, falei, puxa, que sacada de mestre. O erro foi ela querer continuar fazendo genéricos de outros personagens na versão 2099. E eu acho que é aí que foi o erro. Aí cabia uma equipe editorial falar: não, vamos ficar no Homem-Aranha e vamos criar novos conceitos de personagens, vamos criar novos heróis, vamos criar heróis com design diferenciado, não amarrados a uma coisa antiga, não amarrados aos heróis clássicos no caso, entendeu? Assim, como eu falei, a iniciativa foi muito show, mas eu acho que a proposta se perdeu no meio do caminho. Mas as histórias que eu vou abordar do Rick Leonardi, inclusive essa do Homem-Aranha 99, tá demais, é um gabarito. Então, senta aí, se ajeita na poltrona, pega, como sempre, né? Pega aquelas 2, 3 cervejinhas, aquela long neck empoeirada, geladinha, que a viagem vai estar bacana. Vamos nessa! Então vamos lá, galera. Vamos explorar a arte deste artista fantástico, que tem um traço muito personalizado, e que também, assim, com certeza, muitos fãs curtem o trabalho desse cara, que é o Rick Leonardi. O material que eu vou extrair é da Saga do Demolidor número 2, lançada pela Panini, né? Então é um material não tão assim, não tão velho, tem alguns anos já que foi lançado, de repente procurando você consegue encontrar. E eu falo, galera, recomendo, viu? E começamos já com essa capa espetacular, que foi capa de um grandes heróis Marvel, né? Na época da editora Abril, no caso, né? Olha isso, galera, olha essa cena. Que cena assim, como eu vou dizer, inspirador. Isso aqui é inspirador. Eu tenho vontade de desenhar isso aqui. Eu olho sem vontade. Aliás, galera, vou falar pra você, faz tempo que eu não desenho, viu? Preciso uma hora, estou sem tempo, preciso voltar a praticar meus desenhos uma hora. Mas isso aqui é espetacular. Com as histórias da Unnocent, né? Então temos um arco de história do Demolidor. Eu vou abrir aqui. E aqui temos essa capa do Demolidor lutando contra um robô, né? Já usando a participação especial de Wolverine no traço de Rick Leonardi. E aqui, galera, já começamos com essa espetacular cena do Demolidor. Olha isso. Olha essa cena do Demolidor. Olha a cidade desenhada ao fundo. E você percebe o seguinte, não tem tanta cor. O branco prevalece bastante aqui no caso dessa cena, né? O que dá um destaque para o uniforme vermelho do Demolidor, né? Olha aqui, e assim, a palavra certa para descrever a arte de Rick Leonardi é dinamismo. Ele tem uma arte dinâmica. Dinamismo e personalidade. Você vê um desenho do Rick Leonardi, você fala, não, esse desenho é do Rick Leonardi. Fantástico. E aqui, ele trabalhando os ângulos, tá vendo? Ele trabalhando os ângulos aqui. E a molecada, aquele amigo Demolidor, conversando aqui no caso, ele encontra a Karen, né? O material da Unnocent é um material clássico. É um material que há muito tempo pedido pelos fãs, no caso, né? E graças a Panini foi atendido no caso, né? E aqui o Rick Leonardi trabalhando cenas do cotidiano. Olha o dinamismo. Olha, assim, é de uma complexidade fazer essas cenas.
e você passar a expressividade dos personagens. E aqui o Demolidor escondido, ouvindo aqui uma briga entre o inquilino e o dono do imóvel, né? Que ele pretende cortar a água. Olha como a arte do Rick Leonardi tem uma agilidade, né? O personagem tem uma expressividade aqui no caso, né? Continuando a história, o Demolidor tenta apartar a briga, mas a pessoa fala, eu preciso de um advogado, e o Demolidor na época não queria mais advogar no caso, né? Então ele pula e vê que não consegue fazer nada, se frustra. E aqui temos o Matt Murdock olhando para a sua cidade, caminhando aqui no Central Park. E assim, olha a roupagem que o Rick Leonardi dá pro Demolidor. Olha as jaquetas aqui desenhadas, olha os prédios, ele em cima da ponte. Todos os ângulos muito bem trabalhados. Seria honesto, vou confessar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu comprei essa revista, eu torci um pouco o nariz para a arte do Rick Leonardi. E eu torci o nariz por quê? Porque eu estava acostumado com John Byrne, George Pérez, aqueles desenhos mais redondos, John Buscema, né? Então, quando eu vi uma arte muito personalizada, o menino não tinha maturidade para reconhecer o traço. Hoje, assim, né? Hoje não, já tem uns bons anos já no caso, né? Depois de alguns anos, depois que você começa a enxergar a arte com outros olhos, nossa, eu acho isso aqui fantástico. Segue a sequência de narrativa, fantástico. Olha, o Demolidor com o radar vendo o menino nadar por baixo para pegar o barco e o menino, a água tem atingido por alguma substância que faz o menino cegar, né? E aqui o Demolidor começa a querer ir atrás. Olha essa perspectiva. Olha esse ângulo aqui do Demolidor. Olha que figura. Olha o físico do Demolidor aqui. Muito bem trabalhado. Olha a arte final aqui. Olha a arte final nas costas aqui. Vamos ver a arte final de Al Wilson, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é de Al Wilson. Al Wilson na arte final. Grande Al Wilson. Nossa Senhora. Lenda dos quadrinhos. E aí, o Demolidor investigando, tocando com a mão. Olha que desenho, olha que propriedade aqui no caso, né? Então você vê uma agilidade no desenho do Rick Leonardi. E ele não consegue achar as provas, ele fica nervoso, ele dá um soco aqui. Você sente a agilidade no soco do Demolidor aqui no caso, né? E nisso já vem o robô tentando cegar. E o Demolidor cuida facilmente desse robô. Nisso o Demolidor vai prestando depoimento. O cara tenta ver se o lugar que ele viu era aqui mesmo, só que o pessoal percebe que ele é cego, né? E aqui o Rick Leonardi está vendo a expressividade dos personagens aqui no caso, né? Olha que legal. Olha que desenho bonito. Muito bacana. E o Demolidor vê que ele está impotente, ele não consegue fazer nada no caso, né? E nisso já temos o primeiro vislumbre do guerrilheiro. O cara mutante que o braço vira uma arma no caso, né? Olha isso, o cara consegue virar uma arma com o braço, né? Ele já assassina uma menina que é mutante, né? É até uma história meio pesada, né? Diga-se de passagem. Para os dias de hoje, né? Acho que para a molecada da época conseguia pegar, ler isso aqui e saber diferenciar o que era história, o de realidade, entendeu? Né? Era uma leitura mais para os adolescentes, no caso. Né? Eu devia ter meus 13 anos quando isso aqui foi lançado. E aqui, olha os quadros aqui, os detalhes. E aqui o guerrilheiro com a esposa dele, no caso.
E ela achando as balas dele, pegando as balas dela, que era meio louco no caso, né? Muito bacana. E nisso já temos o primeiro vislumbre de Wolverine. Olha esse Wolverine, olha a agilidade aqui, ele quebrando a vitraça. Olha a arte final do Walt Wilson trabalhando o sombreamento, as achuras aqui. Que desenho fantástico, galera do céu. Olha isso aqui. Olha que figura poderosa do Wolverine, né? O Wolverine, na minha opinião, é um personagem, ele mais é aquele coadjuvante que rouba a cena, no caso, né? Porque quando o Wolverine começa a se tornar muito centro das atenções, ele não fica tão legal quanto ele é de coadjuvante, né? A série nova do X-Men da Disney está retratando bem isso. Aqui o Demolidor procurando documentos, tentando resolver as coisas de uma forma legal, né? Dentro da lei. E ele volta a assumir a sua cegueira no caso, né? E nisso ele vai para o escritório, ele acha soluções e a Karen abraça ele. Sequência de narrativa fantástica. E nisso aparece a esposa do guerrilheiro pedindo por ajuda. E acaba a primeira parte. A segunda parte, como eu falei, essa capa fantástica, da qual eu já falei. E nisso, o Wolverine, uma sequência de narrativa, o Wolverine se perdendo em seus pensamentos, né? Ele não se conforma, né? Ele não se conforma com a crueldade que o guerrilheiro mata suas vítimas, no caso, né? Ele se questiona, no caso, né? Parece que Gerhardt estava tentando reescrever desesperadamente as músicas que foram destruídas. Mesmo enquanto morria, seus últimos pensamentos ao menos foram suas próprias melodias. Quem é ela? Ele a amava? Ela sabe? Já vi muita morte violenta, morte burra e besta. Esta morte é um traje, é um sacrilégio. Ele roubou o mundo de música que merecia ser ouvida. Os assassinatos dos guerrilheiros são distintos, prolongados, torturantes, noção de uma folia e prazer embriagada com seu trabalho diabólico. Gerhardt, o que ele escreveu? Termina como começou, violento e misterioso. Ele terminou como começou, em posição fetal, agarrado a uma corda. Estou sempre a um passo atrás daquele monstro. Já fiz de tudo. Fiquei tranquilo, tive tempo suficiente para examinar as pistas. Para mim já chega, é hora da raiva sumir e eu te conheço, assassino. Olha aqui o desenho, o homem terminando em posição fetal. Então, o que temos aqui não só um desenho de personalidade, não só uma arte final de personalidade, mas um roteiro fantástico, um roteiro bem escrito. Créditos a nossa querida roteirista Anne Nocent, que mandou muito bem no roteiro dessa história. Tanto que é uma fase marcante. E aí você vira, você tem essa página aqui, ele liberando a raiva. Eu vou te matar antes que você consiga matar de novo. Do meu jeito, do jeito de Wolverine. Nossa senhora, beijar e matar. Olha isso, galera. Que explosão, que arte, que velocidade, que energia que nós temos aqui. Olha o trabalho da arte final do Walt Wilson. Que desenho foda. Vamos combinar. Que desenho espetacular. Sem palavras. Continuando a história. Olha essa cena que bonita. Olha essa cena que bonita. Como ele trabalha bem a Karen Page com o Matt Murdock. Olha essa cena. Que cena bonita. Os dois de mão dada como um casal bem apaixonado, né? Olha a expressividade do desenho. Que desenho bonito, né? Continuando. Aqui o Matt Murdock beija. Aparece a esposa do guerrilheiro. E é onde ela cai em si, né? Meu Deus, olha para ele.
É um cego, precisa de uma bengala para caminhar. Ela cai na real, ela vê o que um cego pode fazer para me ajudar, no caso, né? E nisso, o Matt Murdock, sem compreender, ele vai atrás do guerrilheiro e já se prepara para se transformar em mais uma bela cena icônica. Olha esse rosto aqui trabalhado. Os rostos do Rick Leonardo são bem característicos no caso, né? Como eu falei, tem uma personalidade. Você percebe quando o desenho é dele, no caso, né? E nisso o guerrilheiro, esperando mais uma vítima. Olha essa cidade. Olha isso aqui, galera. Eu valorizo muito porque isso aqui é desenho puro, é desenho na mão, não tem recurso de computação. Eu não gosto muito desses desenhos onde desenhistas usam recursos de computador. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de ver o desenho na mão, eu gosto de ver a cor primária. Eu não gosto de ver efeito de cor. A cor primária, para mim, valoriza muito a arte do desenho. Olha essa pose. Olha que personalidade. Gente, isso é obra de arte. Isso é obra de arte. Aí ele aborda a moça, né? A moça mostra os desenhos, ele fica impressionado, ele pega a moça pela mão e dá uma volta de moto com ela. E nisso ele começa a mostrar todo o poder dele, ele pegando a arma, ele virando a sua mão uma arma e atirando nos carros, fazendo os carros bater, numa sequência fantástica de narrativa. E os carros pegam, explodem, e ele compara tudo isso a um beijo entre ele e a vítima dele, no caso, né? Olha que cena. Então, o que acontece? Você tem também uma questão que o roteiro te prende. A roteirista, ela é de uma sensibilidade. A roteirista, ela tem uma sagacidade no roteiro que ela consegue perceber, que ela tem sacadas para poder escrever a história, as ocasiões de uma forma que te prenda, no caso, né? Muito genial isso aqui. E no final ele atira a granada e aí ele fala para ela que ela também é um mutante. E a hora que ele tá para atirar nela aqui, ele já passa por um desenho do Pernalonga e o Patolino e ele no cinema assistindo aqui tudo, né? E nisso já temos um Wolverine aqui espreitando, com uma caça no caso, né? E o Wolverine desembainhando as garras aqui e o Demolidor também atento à presença de Wolverine. Sequência de narrativa fantástica. Olha as achuras do Walt Wilson. Isso aqui, galera, olha assim. Ele simplificou o desenho, mas passou a mensagem. Com as achuras, Al Wilson e o Rick Leonardi conseguiram passar os bancos aqui. Olha que sacada. Ao invés de você desenhar poltrona por poltrona, não, trabalhou só rachuras e olha como passa bem a mensagem. Olha o sombreado do Demolidor. Olha o sombreado. O Al Wilson e o Rick Leonardo trabalham bem as sombras aqui no caso, né? E nisso o Wolverine já parte para a caça, no caso, né? E aqui mais uma cena fantástica aqui do guerrilheiro. Wolverine sempre aqui na espreita. E nisso, apenas por diversão, apenas por crueldade, ele detona a bebida do mendigo, né? Eu não tinha tanta alegria no caso. A pouca alegria que o mendigo tinha, ele conseguiu terminar. E sai feliz da vida com isso, né? Então você vê que é um personagem cruel no caso, né? Mas nisso, já pula o Wolverine. Olha isso. Olha a virada de rosto do guerrilheiro. Olha o pulo do Wolverine aqui. Que fantástico. E tudo muito rápido. O Wolverine pega. Quando ele tá para matar o Demolidor, age. Olha isso. Quando eu vi a capa dos grandes heróis Marvel, eu achei que rolaria um bom combate entre o Demolidor e o Wolverine. Mas não houve isso no caso. Foi apenas poucos momentos no caso. E nisso o guerrilheiro consegue escapar. E o Wolverine e o Justiceiro entram num dilema no caso. Enquanto o Wolverine quer matar ele, o
O Wolverine quer matar o Guerrilheiro, o Demolidor quer levar ele para a justiça. E começa-se uma discussão, enquanto isso o Guerrilheiro fugindo, né? Meio absurdo, né? E quando eles se dão conta, o Guerrilheiro fez mais uma vítima no caso, né? Colocou ela em pose final de salto, e só para mostrar que arrancou todos os movimentos dela. E ele culpa o Demolidor por isso. Olha que cena. Olha que cena fantástica. E o Demolidor, com remorso, parte para cima. E temos uma luta entre Wolverine e Guerrilheiro aqui, num tiroteio, numa perspectiva fantástica aqui. Olha os detalhes do Rick Leonardi, trabalhando em poucas linhas os cenários de fundo, mas de uma maneira esplendorosa. Olha a agilidade do desenho. Que desenho ágil. Olha o Demolidor atrás. Nossa, galera, isso aqui é fantástico. E assim, você percebe, e tem toda uma agilidade, uma narrativa, uma sequência, né? O Guerrilheiro atira no Wolverine, o Wolverine pula, o Demolidor faz com que joga o bastão para deter a arma do Guerrilheiro. Olha a movimentação do corpo do Demolidor, olha isso. Olha essa movimentação. Você parece que vê o personagem andando aqui, enquanto o Wolverine mete as garras no Guerrilheiro. E nisso, o Wolverine banha o Guerrilheiro com gasolina e mostra um pedaço de fósforo aqui no caso. A morte está só a um fósforo de distância. Muito genial. E aqui, o Guerrilheiro falando que mesmo sendo executor, ele entende o lado do Wolverine. E ele abre fogo, e nisso, quando está para explodir, o Demolidor consegue pular e tirar o Guerrilheiro da explosão, e a explosão pegando o Wolverine. Olha essa cena. Olha a narrativa. Olha a agilidade do Demolidor pulando para cima. E quando o Wolverine está para matar, o Demolidor consegue convencer ele a não matar. E no dia seguinte, a mulher do Guerrilheiro, achando que foi o Demolidor que acabou com ele no caso, né? Que colocou o Demolidor, o Guerrilheiro, no hospital no caso. E o médico só lamentando. E termina essa primeira e fantástica história. A segunda história eu vou retirar desse encadernado do inferno, né? Que foi um encadernado que a Panini lançou há uns bons anos atrás, no caso. Não sei se ainda tem disponível no mercado, né? Se de repente pode achar no Mercado Livre. Mas a boa notícia é que a Panini está relançando tudo na saga dos X-Men. Então todas as histórias compiladas estão saindo na saga dos X-Men. Então vale a pena o pessoal correr atrás. E aí vamos conferir mais uma história com a arte sensacional do Rick Leonardi. Aqui no caso, eu vou mostrar a capa, né? Que é a capa de Uncanny X-Men 228, né? De Uncanny, com Rick Leonardi e Terry Austin, né? Tem um anjo levando o Wolverine e a Crystal, né? E aí temos aqui fotos, uma xícara de café, uma bebida, né? E uma carta, como se fosse um diário escrito aqui no caso, né? Olha a complexidade de cena de Rick Leonardi. Fantástico. E aqui temos uma Crystal na sala do perigo. Olha esse maquinário. Olha a agilidade da Crystal. Olha esse desenho. Que desenho lindo. É um desenho assim... É um desenho assim, com uma personalidade fantástica também, né? Continuando a história. Nisso aparece o Wolverine e atrapalha o treino. O sentido do Wolverine é que ela tem o poder de improviso no treino, no caso, né? Que ela não fique só, porque muita coisa pode aparecer no meio do combate para atrapalhar ela. E aí ele meio que pega pesado com ela fica com raiva dele. E aqui, galera, a arte final é de Terry Austin, no caso. Eu vou confirmar aqui no caso, né? Mas eu creio que é de Terry Austin, a arte final. A arte final, mas aqui não fala nada. Bom,
Eu vou aqui. Isso mesmo. Rick Leonardo Desenhos, Terry Austin, arte final. E nisso, temos a Cristal conversando com a vampira e a Cristal vendo um conhecido na manchete no jornal e ela resolve investigar. O Wolverine se oferece para ir, ela recusa. Aí a gente vê que o Rick Leonard trabalha no Wolverine mais robusto, né? Mais forte, mais baixo, assim, né? Mais parrudo, no caso, né? Olha isso. Olha a expressividade do rosto do Wolverine com a vampira aqui. Então você percebe que o Wolverine do Rick Leonard é um baixinho bem parrudo, no caso, né? E aqui temos uma cena no deserto. As cores leves, muito bem trabalhadas. Então o que nós percebemos aqui? Percebemos aqui assim que as cores primárias valorizam muito a arte. Você vê muitos detalhes da arte de Rick Leonard aqui no caso. E nisso tem o bandido, ele mata esse senhor que é dono da caminhonete. Voltando aqui, sequência de narrativa. Olha como ele conta bem a história no caso. Né? E nisso a Cristal aparece e temos o Wolverine já esperando por ela com uma camisa bem havaiana no caso, né? O Wolverine cheio de personalidade. E nisso, numa sequência de narrativa, o Wolverine vai andando e vai percebendo que tem alguém atrás deles. Pela sequência de quadros, o Wolverine percebe que tem alguém perseguindo eles. E no que ele percebe, ele pega o cara por trás sem a pessoa perceber e nocauteia o cara. Olha essa cena. Olha essa cena, que cena de personalidade Wolverine aqui, todo misterioso pegando a arma do bandido, né? E nisso, a Cristal vai querer ver o amigo dela, não consegue, e aparece o cachorro do amigo dela, né? Um lobo bem gigante, no caso, né? Cérbero, né? Aquele cão mitológico, no caso, né? Continuando a história, o Wolverine finge baderna para ser preso e ter contato com o amigo dela, no caso, né? E quando estão para matar o amigo dela, o Wolverine age. Olha essa cena. Olha essa cena do Wolverine cortando as celas aqui com as suas garras. Uma, você até percebeu a facilidade que o Wolverine faz isso no caso, né? Porque as garras eram bem afiadas, né? Então a gente fala, né? É aí que eu acho contraditório. Porque o personagem tinha garras afiadas, né? Eram lâminas que foram colocadas na mão dele. E aí depois falam que isso aqui já eram ossos, né? Como é que um metal vai abranger uma garra de osso e sair tão afiada, tão nivelada assim, né? É como se tivesse com um trabalho de cutelaria no caso, né? É os absurdos no caso, né? E continuando a história, ele salva o amigo da Cristales e o amigo da Cristales conta que foi um agente soviético com poderes que matou as pessoas aqui no caso, né? Ele ataca ele aqui no caso. Olha a manifestação de poder dele. E o Wolverine já conhece ele no caso, né? Então você percebe aqui que o desenho do Rick Leonard é bem característico. Ele trabalha a narrativa dele, a forma como ele conta as histórias é excepcional. E eles partem para caçar o russo. Olha esse Wolverine no meio da floresta, usando seus instintos de caça. E aqui a Cristales e o amigo dela com o cachorro encontram eles no caso. Olha como ele trabalha a silhueta. E tudo de uma forma bem dinâmica. E nisso ele já acha o russo. Segue-se as cenas de ação. Olha essa cena. Olha essa cena que fantástica. E nisso, a Cristal consegue acertar uma rajada de luz nele, mas ele consegue fugir. E no que ele consegue fugir, o Wolverine
o Wolverine consegue avisar a Cristal de um ataque. Como eles treinaram na sala de perigo. E a Cristal, com uma agilidade fenomenal, ela atira e consegue atirar no atirador que é aliado do Vladimir. E nisso o Wolverine pula e solta uma garra, ferindo mortalmente. Mas eu quero chamar a atenção para esse desenho. Olha esse posicionamento do Wolverine. Olha esse posicionamento. Olha a musculatura, a arte final. Olha essa cena. As cores aqui, bem trabalhadas no caso. E nisso o cara tá ferido no meio do pântano e o cachorro surge para dar conta do recado, no caso, né? Para terminar o serviço. Eles pegam, se despedem, numa cena bem cheia de personalidade aqui, todos eles andando aqui no caso, né? Que legal essa cena, hein? Que cena bonita. E no final o cara ficou sabendo que os X-Men morreram, né? Não morreram na verdade, mas aos olhos do mundo os X-Men morreram e ele dedica um brinde a Cristal. E acabamos a segunda história. E a terceira, mas não menos importante, aliás, ouso dizer que é a cereja do bolo, né? Dentre tantos e vários trabalhos que já foram desenhados por Rick Leonardi, tá bom? Eu só estou destacando 3, tá? Mas é um desenhista que tem um currículo extenso de trabalhos. Nada mais justo que fazer a resenha do Homem-Aranha 2099. Eu comprei uma edição especial, lançada pela Panini, já tem uns bons anos, e vamos nessa. Começamos por essa capa espetacular, né? Do Sr. Rick Leonardi. Olha que personagem. Esse personagem, ele se baseou na Noite dos Mortos, lá do México, no caso, né? E tem um design fantástico esse personagem. O design dele, as cores, assim, a singularidade, é de uma personalidade. É assim, é um design, eu considero esse design fantástico. Como o Rick Leonardi trabalhou bem o visual desse personagem, né? E como a Marvel teve uma boa ideia no caso, né? É lógico que o que veio a seguir não foi tão legal. Eu acho que a Marvel teve a oportunidade de explorar novos personagens, explorar novos conceitos no caso, entendeu? Foi legal você ter o carro-chefe, uma versão do futuro do principal herói. Mas aí tinha que se partir para outros caminhos no caso. E aí o que a Marvel fez? Fez várias versões futuristas de personagens já conhecidos no caso. Ela perdeu uma oportunidade de criar um novo conceito, de criar um novo universo. E estava com a faca e o queijo na mão. Mas isso aqui, esse material, esse roteiro é fantástico. E aqui temos mais uma esplendorosa arte, né? Abrindo a edição. Temos aqui um texto de introdução. E aqui a capa original do Homem-Aranha 2099. Olha isso! Originalmente essa história é de 1992. E a Abril, na época, fez uma capa especial dessa revista. Lançou no ano, no caso, né? Então, assim, a editora Abril, ela fez o lançamento quase que simultâneo à época, no caso, né? E aí temos uma versão de Nova York futurista pelo Sr. Rick Leonardi. Olha esse carro, olha esses cenários aqui futuristas. E aqui, olha isso, pessoal, olha isso, galera. Que desenho fantástico, que desenho inspirador. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Olha esse personagem, olha o design visual do personagem, os carros futuristas. Imagine você com um desenho original. Eu sempre falo isso, mas, poxa, não tem como.
Imagine você com um desenho original desse. Arte final de Al Wilson. Isso é maravilhoso demais. Isso é espetacular. Isso não tem adjetivos para expressar o quanto isso é fantástico. Ai, dá até dó de ficar vendo as páginas, mas vamos embora, vamos seguir em frente. E numa sequência, e a sequência é espetacular, né? Olha essa sequência. O Homem-Aranha se desviando aqui acho que da polícia aqui no caso, né? Da polícia do futuro. Olha a agilidade. É como eu falei, a arte de Rick Leonardi tem uma agilidade fantástica. Olha aqui a expressividade do corpo do Homem-Aranha. Ele pulando, saindo do fogo. Ele conseguindo sair dos inimigos aqui. Pulando. E surpreendendo aqui os seus perseguidores, no caso, né? Ele tem umas garras aqui, não tipo garras Wolverine, mas tem as mãos afiadas para poder se fixar nas paredes, ao mesmo tempo que serve como garras cortantes aqui no caso, né? E nisso, o Homem-Aranha ele vai pulando tudo, segue essa sequência de narrativa. E aqui, o personagem falando com o seu programa de hologramas aqui no caso, né? Miguel O'Hara. E nisso já temos uma história de origem. Uma história de origem muito bem escrita, muito bem amarrada pelo Sr. Peter David. E nisso, eles fazendo experimentos para ter uma pessoa que se assemelhasse aos poderes do Homem-Aranha, no caso, né? Eles fazem testes com ex-presidiários que se oferecem para o experimento. Só que os resultados não são tão satisfatórios aqui. Olha isso. Ele pegando aqui na garganta e o ser se desintegrando aqui no caso, né? E nisso esse sócio do Miguel O'Hara ou colega de trabalho oferece uma bebida e ele fala que a bebida tem uma droga que é o primeiro contato, a pessoa já se torna viciada nela, fica dependente quimicamente dela no caso, né? E nisso ele encontra a namorada dançando com o seu programa de holograma, ele todo transtornado, sem que ele baixa a namorada. E aí ele pede desculpas, tudo, e ele vai tentar desvincular o seu corpo desse vício. E ele mesmo, já no sentido de, ele mesmo se usa como cobaia no experimento. Aí a pessoa está lá, ele começa a manipular as coisas e nisso o Miguel O'Hara ele consegue sobreviver e o cara tem um vislumbre. Olha isso. Olha esse desenho. O fim do primeiro ato, no caso, né? Mas olha que arte do Rick Leonardi aqui no caso. O Miguel O'Hara se transformando numa versão aranha, no caso, né? Aqui é a segunda página, a segunda parte, no caso. O Miguel O'Hara aqui, eu lembro que a editora Abril não publicou essa página. E nisso o Miguel O'Hara, o cara fica assustado e começa a atirar no Miguel O'Hara no caso. Ele começa a se desvencilhar com uma agilidade das balas aqui no caso. A sequência de narrativa fantástica. E nisso ele pula, causa uma explosão. Ele tenta salvar uma pessoa que está para cair do prédio, mas ele não percebe que as mãos já estão com garras e machuca o braço dele. E acaba soltando ele. Olha essa cena. Fazendo ele cair para a morte. Ele meio sem entender o que está acontecendo. E aí, no caso, ele consegue grudar na parede. E no que ele gruda na parede, ele começa a subir, se questiona. Aqui você vê o dinamismo da arte do Rick Leonardi, trabalhando o desenho de uma forma dinâmica, não tão detalhada.
Aí ele pega uma carona com uma pessoa fantasiada de Thor e eles voando de asa delta. Eles pousam e o cara vestido de Thor, lembra-se, Thor está vindo como se fosse uma divindade, né? E é uma divindade, na verdade, né? Olha esse cenário. Você tem uma splash page e quadros dividindo a história. Uma splash page da base aqui no caso, de uma forma bem desenhada, bem futurista aqui. Você percebe que o Rick Leonard teve uma liberdade para trabalhar esse design futurista de Nova York, no caso. E nisso, eles contratam esse cowboy meio androide aqui para ir atrás do Miguel O'Hara. Segue-se a sequência. E aqui, o Miguel O'Hara pegando a fantasia aqui no caso, para não ser identificado. Uma roupa de tecidos de moléculas instáveis, no caso, né? Aí ele se lembra do festival que ele foi. E nisso ele começa a perceber o perigo, né? Ele afasta o irmão dele do apartamento, ele pega o uniforme e nisso ele já pula, ciente do perigo do cara que está raptando ele. Olha essa cena. Olha essa cena que fantástica. E ele deslizando aqui, ele consegue golpear o inimigo dele. Olha isso. Que desenho lindo, galera. Que desenho fantástico. Que página. E as cores também ajudam muito a valorizar o traço do Rick Leonard. Vamos combinar, né? E nisso, acaba-se a segunda parte da saga do Homem-Aranha 2099. E continua a história. Vamos combinar, hein? Olha que arte. Belíssima arte, as teias emaranhadas aqui. E nisso começa a ser a luta do Homem-Aranha 2099 com esse cowboy android aqui no caso, né? O Homem-Aranha tenta pegar, ele se desvencilha do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não tem tanta técnica de combate assim no caso. E ele começa a explicar no caso, né? Olha a sequência do Rick Leonard. Olha esse quadro aqui do Homem-Aranha. E ele partindo para cima, golpeando aqui. Olha a agilidade do corpo. A expressividade do corpo, do desenho do Rick Leonard. E nisso ele já pega o trabuco dele, já começa a atirar em cima do Homem-Aranha e persegue o Homem-Aranha. Ele tem retrofoguetes aqui. Olha essa vista. Olha que detalhe bacana. Olha uma vista como se você estivesse olhando a cena de baixo para cima. Olha essa cena. Olha essa cena. Olha como ele trabalha bem os ângulos. Olha como ele trabalha bem a câmera, no caso, né? Continuando, ele passa pelo irmão dele. Ele atira. Ele atinge o Miguel. E o Miguel consegue pegar uma porta. E nisso ele pula do prédio em mais uma splash page fantástica, né? Como o Rick Leonard ele conseguia fazer algumas splash pages assim, cada uma melhor que a outra, né? Olha isso. Olha a expressividade das mãos, das pernas, olha a agilidade no caso. Olha como ele desenha os pés bem grandes aqui no caso, até disformes, né? Se a gente combinar a canelinha fina e os pés bem disformes aqui no caso, né? Mas eu não acho ruim, porque isso aqui é um desenho com personalidade. É um desenho com dinamismo, no caso, né? Então, para você ver, né, como são as coisas. Às vezes, muitos desenhistas vão em convenções, apresentam um portfólio fantástico, e às vezes chega um cara e fala, você tem que arrumar isso aqui, você tem que arrumar... Não tem que arrumar nada, galera. Olha, isso aqui é um exemplo vivo. Olha como esse pé é desproporcional para a canela. E ainda assim, super empolgante. Olha o tornozelo que fininho aqui.
e ainda assim super empolgante. Por quê? Porque esse desenho tem personalidade, esse desenho tem vida, esse desenho tem energia, no caso. E segue-se as perseguições e o Homem-Aranha consegue surpreender o inimigo com este belo golpe. Então, assim, Henrique Leonardo trabalhando as splash pages da rodo, né? Vamos combinar, né? Mas o roteiro é muito bem amarrado. Também pudera. Foi escrito por Peter David, no caso, né? Que é um excelente roteirista. Infelizmente, eu vi que ele não está no estado muito bom de saúde. Então, faço a minha torcida aí para que ele se recupere logo. Porque ele tem o seu nome marcado na indústria. Olha que fantástico. Olha a agilidade, a arte final, as achuras bem trabalhadas. E nisso, ele consegue contragolpear e consegue prender o Homem-Aranha. Nisso, o irmão do Miguel, ele começa a conversar com a Lila, que é a projeção holográfica, né? E o cowboy faz contato com os seus superiores, no caso. E nisso, o Homem-Aranha consegue se soltar. Ele começa a travar uma batalha com esse cowboy. Solta uma teia, embaralhando a vista dele, no caso. Ele arranca os olhos, ele arranca aqui a teia, no caso, e ele começa a ficar todo com raiva, querendo matar o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha pega o carro, se desvencilha e pula, surpreendendo ele. Ele tenta golpear o Homem-Aranha consegue sair do golpe. E aí, no caso, aparece, continuando a cena aqui de luta. Você vê o desenho do Rick Leonardi expressado em linhas, no caso. O desenho não é trabalhado, mas aqui ele passa a mensagem com poucas linhas, no caso, né? E nisso, o Homem-Aranha golpeia e consegue deter o seu algoz, no caso, né? O seu inimigo, no caso, né? E o Homem-Aranha volta e conversando com a Lila. Então, acaba o primeiro ato, o primeiro arco de histórias do Homem-Aranha 2099. É isso aí. E aí, curtiram o vídeo? Demais! Nossa, cara, como o Rick Leonardi tinha um traço personalizado, um traço assim, às vezes não tão correto anatomicamente no caso, mas é de uma propriedade assim fantástica, né? Eu sou muito fã. Eu fiquei muito empolgado em poder fazer esse vídeo. Eu queria fazer esse vídeo. Então, assim, hoje eu falei, vou fazer essa semana, né? E eu fiquei muito feliz e muito empolgado em poder produzir esse vídeo. Então, se você curtiu, deixa nos comentários. Alguma outra curiosidade que eu não esteja sabendo, também deixa nos comentários. Eu adoro abordar esses desenhistas, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo ama, mas que não é muito abordado. Então eu gosto de fazer um programa especial sobre esses desenhistas, né? E o Rick Leonardi não podia estar de fora. É isso aí. Mas é isso aí, ó. Tem a volta do. E agora vamos para aquele quadro, né? Que hoje tem a volta do quadro. A arte dos escritos. A arte dos escritos, que é um quadro inspirado na antiga arte dos leitores da editora Abril. Então, vamos nessa. E na arte dos inscritos de hoje, temos a volta desse cara que já virou sócio do programa, que é o meu amigo Berg Gomes. Berg Gomes me lançou mais uma galeria com a sua arte e é com um grande prazer, uma grande honra que eu vou compartilhar com vocês. Então, fiquem mais uma vez com a galeria e arte do nosso grande amigo Berg Gomes. É isso aí, Berg, mandou bem. Nossa, que trabalho fantástico, cara. Assim, eu gosto muito de incentivar os artistas,
os desenhistas, né? É muito legal poder estar divulgando a arte de quem está inscrito. Então, assim, você que de repente, né, gosta de desenhar, que gostaria de ver o seu desenho publicado neste humilde canal, poxa, vai lá, manda sua galeria no e-mail blackinsector@hotmail.com. Repetindo, blackinsector@hotmail.com, que eu vou ter o maior prazer, maior satisfação em estar divulgando seu desenho, seu trabalho, ou até uma forma de divulgar, de incentivar no caso. De repente, repetindo, para você, de repente que é pai de uma criança de 10, 11 anos, gosta de desenhar, enfim, e puxa falar assim, puxa Ricardo, eu poderia mandar um desenho do meu filho para incentivar ele? Poxa, manda sim, vai ser o maior prazer, vai ser uma satisfação poder estar divulgando a arte do seu filho, da sua filha. O canal aqui está à disposição para a gente formar, continuar trazendo mais pessoas para formar essa comunidade bacana, essa comunidade que eu repito, é de uma galera tão gente boa. Os comentários, as resenhas, é tão assim, o carinho de vocês é tão assim, dá uma energia tão bacana, dá um tônico fortificante para eu continuar, com certeza, produzindo conteúdo para vocês. Então, meu muitíssimo obrigado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!